A escrita, que é o novo momento de evolução do ser humano, né? A escrita é uma necessidade que as pessoas têm de deixar um recado. E o que é um recado? Se eu escrevo aqui num bloco de papel um determinado bilhete e deixo com ela, da turma 12, e vou embora, ela pode ler o meu recado. Eu não preciso estar junto com ela. E nesse momento, nós começamos a desenvolver uma nova etapa na história do ser humano, que é a escrita. E a escrita marca um momento de uma passagem, de um momento do ser humano em que ele fazia um discurso oral e passava para a escrita. O Brasil, aliás, e eu acho que isso é um parêntese, que eu estava pensando sobre isso, o Brasil, na verdade, nós estamos, de alguma forma, pulando uma fase na história do humano. Porque o Brasil, a massa brasileira, né, a massificação brasileira, não houve a massificação do livro no Brasil. O Brasil é um país oral. Quando Lula disse outro dia no Palácio do Planalto que ele prefere ser informado através de pessoas que falam com ele do que através dos jornais, isto é uma característica de uma cultura oral. O Lula é um representante de uma grande maioria das pessoas que falam só oralmente. Isso também nos leva a pensar que é um outro caminho de raciocínio que a gente pode pensar, é só um parênteses, que a gente pode pensar também, que o desenvolvimento do Orkut no Brasil e essa capacidade que nós temos de nos relacionarmos pela internet hoje, na verdade é a chegada de um ambiente digital em rede num país oral. Porque se você entrar na França, por exemplo, no metrô, em Nova York, está todo mundo lendo um livro. Não é que nem aqui no Brasil que está todo mundo olhando um para o outro, não. Aqui no Brasil todo mundo fica olhando para o outro. Já reparou no ônibus? Não, é verdade. Ninguém está lendo. Tem algumas pessoas lendo, mas a maioria das pessoas está lá assim. Ou está ouvindo música, né, que já tem, ou está lá esperando alguma coisa acontecer, né, para poder conversar. Isso é uma característica de uma cultura oral. E o Brasil tem isso. Por um motivo X, nós estamos levando uma certa vantagem, porque nós estamos saindo do oral e entrando no oral digital. Que a internet tem um pouco da cultura oral, que é o que o Pierre Levy diz. Então o que eu acho que é interessante nesse processo? Então a gente sai do mundo oral e vai para o mundo escrito. E esse mundo escrito tem momentos no mundo escrito. Um dos momentos no mundo escrito é o manuscrito, que as pessoas escreviam, todo mundo viu aquele filme, né? Nome da Rosa, o cara mete o dedo lá, é envenenado, né? Não vou contar o final, mas o cara é envenenado. Então, aqueles livros que eram difundidos naquela época, aqueles livros eram livros muito pesados e muito caros, porque o cara precisava ficar escrevendo aquilo durante muito tempo. E aquilo era uma coisa de elite, não se massificava. E nós vivemos esse momento da escrita, e a gente foi se desenvolvendo em relação a isso, e começamos a perceber que todo momento que a gente começava a desenvolver uma nova plataforma de conhecimento, uma rede de conhecimento, um outro ambiente de troca de informação, aquilo influenciava de alguma forma a sociedade. E aí nós entramos no desenvolvimento dessa rede escrita, num momento que foi importantíssimo para a nossa história, que o Gutenberg, em 1450, meus alunos aqui já estão careca de saber, né? Em 1450, Gutenberg, né, que vocês acham que Gutenberg é um gênio da raça, né? É um cara que desenvolveu, né, um cientista, é um cara que queria ganhar dinheiro vendendo Bíblia na porta da igreja. Se vocês forem ler o livro lá, Gutenberg, do John Mann, era um cara que queria ganhar dinheiro, mas ele queria ganhar dinheiro e começou a desenvolver lá uma coisa que era um barateamento do livro. Basicamente o que ele fez com aquela imprensa foi isso, com a prensa. Ele barateou o preço do livro. E criou o celular da época. O celular da época era o livro de bolso, que tem depoimentos que as pessoas dizem o seguinte: agora eu já posso ficar lendo na porta do fulano. Era o livro de bolso, porque o cara tinha a informação no bolso. Então era, na época, o celular, era quase como se fosse um celular. Então, dali naquele momento que a gente desenvolve, o livro impresso entra como uma tecnologia para facilitar
o desenvolvimento e a troca de informação, nós começamos a entrar num novo momento na história da rede escrita e nós vamos começar a mudar o planeta. Porque a partir do momento que a massa, que não tinha acesso a determinado tipo de opinião e de ideias, começa a se perguntar o porquê. Hoje a gente se pergunta, por que um CD, por que eu compro um CD que tem 12 músicas e só quero uma? Por que na hora que eu ligo para os Estados Unidos eu tenho que pagar se eu posso usar o Skype? A gente começa a se perguntar coisas que a gente não se perguntava antes, porque a gente não podia. E lá naquela época as pessoas começaram a se perguntar, por que eu tenho que pagar essas penitências? Por que eu tenho que pagar? Né? Será que Deus é isso tudo mesmo? Porque o padre, na época, se vocês virem aquele filme Lutero, eu sempre passo para a minha turma, né? O filme Lutero é um filme muito interessante, né? Que se passa exatamente na época, por volta de 1450, quando Lutero começa a questionar as coisas na igreja, e o Lutero tem uma diferença fundamental para os outros que criticavam a igreja. Todos os outros que criticaram antes do Lutero foram para a fogueira. Quando ia mandar o Lutero para a fogueira, o Lutero pega lá e começa a imprimir as ideias dele. Quando ele começa a imprimir aquelas ideias, aquilo ali cria uma nova possibilidade de comunicação que os papas não percebem. Então, naquele momento, nós estamos vivendo uma coisa muito parecida com hoje. Os papas, naquela época, são, por exemplo, a nossa indústria de música, hoje, que não acreditavam que aqueles malucos lá dividindo, né, e difundindo através de um novo meio de comunicação e de informação, eles iam conseguir transformar um mundo e um mercado que não funcionava, que funcionava aquilo há muito tempo. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, nós introduzimos o livro impresso. Esse livro impresso cria a possibilidade da troca de informações e de ideias, e em 1789, 200 e poucos anos depois, nós temos o primeiro rei do mundo guilhotinado, né, uma primeira rainha do mundo guilhotinada na França, em Paris, com a Revolução Francesa. Nós temos o surgimento da Reforma Protestante, que aparece nesse filme, né, e começamos então a ter uma série de mudanças e ajustes na sociedade. Revolução Industrial, Revolução Inglesa, Revolução Americana, Revolução Soviética, surgimento do parlamento, surgimento das atuais empresas que nós estamos vivendo, tudo em função da possibilidade que o livro trouxe para a troca de informação entre as pessoas. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente dá um salto e vai vendo que, a cada momento, a sociedade vai sentindo necessidade de evoluir pelo aumento do número de pessoas que existem na Terra. O número que existe na Terra, o número de pessoas vai crescendo e as pessoas vão tendo que sofisticar esse tipo de coisa. Eu fiz um post aqui para mostrar eu vou usar o blog como uma ferramenta de apoio aqui para a gente. Eu fiz aqui um post ontem que eu quero mostrar, que é mais ou menos isso aqui. Quero mostrar um desenho aqui. Tem caçador de mito aqui, tem carro da pamonha, e tem um desenho aqui que eu quero mostrar, que eu mostro aqui até a população da Terra, o totó que a gente está precisando hoje em dia, e esse desenho aqui que eu queria mostrar.